A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Vou estar deixando para os irmãos aqui João 14:15, que vai dizer: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Aqui ele está dizendo: se vocês me amarem, vocês vão guardar os meus mandamentos. Aqui, meus irmãos, ele não está dizendo que eu vou fazer com que vocês guardem meus mandamentos. Eu vou criar magicamente no coração de vocês o desejo de guardar. Não, ele está sendo alto e claro. Se vocês me amarem, guardarão os meus mandamentos. Guardarão. Vocês vão guardar os meus mandamentos. Se vocês me amarem. Se de fato vocês me amarem, vocês vão guardar os meus mandamentos, porque vocês têm aprendido comigo. Eu estou ensinando a cada um de vocês. Estou aqui, meus irmãos, ele está falando com os apóstolos, tá? Olha o que ele fala: se vocês me amarem, guardarão os meus mandamentos. Meu mandamento é simples, ele simplificou em um só, meus irmãos. Amou o pai, amou o filho. Não tem mais o que... E amor ao próximo, meus irmãos. Não tem outro mandamento, não tem estatutos do judaísmo, não. Ele acabou com isso. Ele foi bem claro quando disse que acabou com isso, meus irmãos. Olha o que o Messias está ensinando ao povo. Meus irmãos, o Messias simplificou os mandamentos em apenas um. Olha a diferença do Espírito Santo para o espírito do demiurgo, meus irmãos, que vive colocando medo na cabeça de vocês, que vive prendendo vocês nas leis, prendendo vocês naquilo que já foi da antiga aliança, meus irmãos, que hoje em dia não serve para absolutamente nada. Eu falo sem medo, meus irmãos, porque se o Messias fez uma nova aliança, que medo eu vou ter de falar para vocês, meus irmãos? Meus irmãos, olha a diferença do Espírito Santo. O Espírito Santo não proibiu vocês, meus irmãos, de fazer nada. O Espírito Santo não colocou medo em vocês. Quem prendeu vocês, meus irmãos? Quem acorrentou vocês? Quem deixou vocês, meus irmãos, com medo de fazer as coisas, meus irmãos? Foi um espírito chamado Demiurgo, também chamado de Satanás, que se aproveitou da velha aliança para colocar medo em vocês. Olha o que o Senhor Jesus fala: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E meu mandamento hoje é um só: amou o Pai, amou o Filho, amou ao próximo. O Messias deu o sangue dele, meus irmãos. É a nova aliança que a gente vive hoje. Eles não precisam mais, meus irmãos, ficar decorando versículo, ficar toda hora, meus irmãos, amarrando versículo com fitinha para vocês não esquecerem os mandamentos, amarrar fita na testa com os mandamentos para vocês não esquecerem, meus irmãos. Vocês não precisam mais ficar guardando sábado. Olha o que Jesus fez, meus irmãos, para vocês. Eles não precisam mais se submeter a determinados espíritos, meus irmãos. Vocês só têm que se submeter ao Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, meus irmãos, é um espírito que é totalmente, meus irmãos, totalmente equivalente a Jesus, que é o Espírito, que é o próprio Jesus, meus irmãos. Também é uma manifestação do próprio Jesus. Qualquer espírito, meus irmãos, que não tem a ver com Jesus não é Espírito Santo. Qualquer espírito, meus irmãos, que tente colocar loucura em vocês não é o Espírito Santo. Meus irmãos, olha a diferença do Espírito Santo para o Espírito que estava operando nas sinagogas do judaísmo naquela época. Olha a diferença, meus irmãos. A gente vê aqui
uma diferença absurda. Cristo veio para libertar vocês. Deus abençoe cada um de vocês. Amém.